desejo cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Por favor, peguem as suas Bíblias. Nós vamos ler um texto que se encontra no livro de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo é o 2, o verso que nós vamos ler é o verso de número 8, verso de número 9 e o verso de número 10. A Deus seja a honra, o louvor e a glória por esta rica oportunidade que Ele me concede de retornar a este lugar. Pastor José Pedro Teixeira, sua digníssima esposa, pastora Edina, uma alegria, grato pela confiança, que Deus abençoe cada dia mais. Pastor Adriano, pastor André, que Deus seja louvado. Pastor Alexandre, também rever esse homem de Deus, uma alegria. É bom estar aqui. Quero falar aqui de dois amigos, se assim eles me permitem, que Deus me deu aqui no campo de Santa Cruz, pastor Leonardo, pastor Sebastião, pastor Leonardo e pastor Sebastião. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, o verso é o 8, 9 e 10. Todos acharam? Está escrito assim: ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as montanhas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Olhai ele, e ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e nos observando atrás dos muros, pelos buracos que existem. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Será que toda a igreja pode ler em alto e bom som o verso de número 10? Vou contar de 1 até 3 e toda a igreja lê em alto e bom som. 1, 2, 3. Para ficar mais bonitinho. 1, 2, 3. Há quem diz que apenas 10 cânticos foram escritos e direcionados a Deus. Entre esses 10 cânticos estão os cânticos de Moisés, os cânticos de Davi e os cânticos de Salomão. Apenas um cântico alcançou um grau supremo e levou o nome de Cântico dos Cânticos. Há quem diga que este livro foi escrito no dia da maior felicidade de Deus. E segundo os estudiosos, Deus se alegrou apenas 2 vezes. A primeira vez
foi quando ele desceu no jardim do Éden, pegou na argila, fez um boneco de barro, foi nas suas narinas, soprou e deu fôlego de vida. Ali foi o dia da maior felicidade de Deus. Segundo os estudiosos, Deus foi ficar feliz muito tempo depois com a atitude de Salomão em ter feito uma casa para ele e ornamentou esta casa com todos os utensílios. E no dia da inauguração, Deus ficou tão feliz com a atitude de Salomão que ele se manifestou com toda a sua glória dentro desta casa, ao ponto que os sacerdotes que estavam ali não puderam permanecer e tiveram que sair de lá correndo, porque tamanha foi a presença de Deus dentro deste lugar. E segundo os estudiosos, este foi o dia da maior alegria de Deus. Foi neste momento que o grande rei Salomão viera escrever, no meu ponto de vista, o livro mais íntimo dos livros poéticos da Bíblia Sagrada, Cântico dos Cânticos. É um livro que é interpretado em 3 definições. Na primeira definição do livro de Cântico dos Cânticos, é-se interpretado de uma maneira em que Salomão, que é representado aqui do amado e amada, da primeira definição é uma representação de um casal apaixonados que estava separados um do outro, e essa distância fez com que um sentisse saudade do outro, e o amado começava a recitar poesias para a sua amada, e a sua amada devolvia e recitava poesias para o seu amado. O livro de Cântico dos Cânticos, dentro da sua primeira definição, foi escrito para relatar o momento íntimo que um casal conviveu durante muito tempo. Quem me entende, diga glória a Deus. Só que o livro de Cantares de Salomão não pode ser interpretado de hipótese alguma somente como um livro romântico da Bíblia Sagrada, porque se ele fosse interpretado como um livro romântico, era parecido com as histórias de um pensador por nome de Shakespeare, que recitou belas poesias românticas. Então, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, não é um livro somente que fala de um momento íntimo de um casal. Dentro da segunda definição do livro de Cântico dos Cânticos, o amado é uma representação de Deus. Amada é uma representação do Estado de Israel. Amado representa Deus, amada representa Israel. Se você observar dentro do que diz o texto, no período em que o amado fala para a sua amada e a sua amada fala para o seu amado, Israel estava numa decadência espiritual, estava retrocedendo espiritualmente falando, dividida entre 2 deuses e dividida em 2 senhores. Diz o texto que a única coisa que vai nos separar de Deus é o pecado. E o pecado fez com que a amada se distanciasse do seu amado. Quando a amada está dizendo, estou ouvindo a voz do meu amado, e eis que ele vem pulando sobre os montes,
saltando sobre as montanhas, tem também uma interpretação por detrás disto. Pastor Natan, o que representa montes e o que representa montanhas, no sentido de quando a Bíblia quer se expressar? Montes na Bíblia é uma representação de iniquidade. Montanhas na Bíblia é uma representação de pecado. É como que se houvesse uma gravidade, pecados graves e pecados menos graves. Talvez você diz assim, pastor, até hoje eu pensava que pecadinho e pecadão é tudo pecado, mas diante de Deus existe diferença. O profeta messiânico, por nome de Isaías, ele dá 3 classificações de pecado. Ele fala de transgressão, ele fala de iniquidade e ele fala de pecado. Não vou ter tempo de falar de transgressão, não vou ter tempo de falar de iniquidade, também não vou ter tempo de falar de pecado. Mas quando o texto está expressando, estou ouvindo a voz do meu amado, e eis que ele vem pulando os montes. Montes é uma representação de iniquidade, pecados graves, e montanhas é uma representação de pecados menos graves. E quando ela está dizendo, ouço a voz do meu amado, e eis que ele vem pulando os montes e saltando as montanhas, a amada estava dizendo que o amado estava indo ao encontro de uma nação que transgrediu, que cometeu iniquidade e que pecou. Você pode dar glória a Deus? Então vou fazer com que você entenda. O pecado te afasta de Deus, mas não afasta Deus de você. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Segure a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus Cristo. Olhe nos olhos dele, com a permissão do pastor José Pedro. Olhe nos olhos dele e diga assim: a única coisa que vai te afastar de Deus. Diga mais forte: a única coisa que vai te afastar de Deus é o pecado. Mas o pecado não afasta Deus de você. Eu ouvi um certo companheiro ministrando, e no sermão que ele pregava, ele dizia que no céu não entraria pecadores, e que Deus nunca tolerou o pecador. Eu disse completamente errado. Deus nunca tolerou o pecado, mas sempre tolerou o... Tem gente querendo perfeccionar o céu, limitando a entrada de muita gente, e se esquece que no dia da crucificação de Cristo, um homem que transgrediu, um homem que cometeu iniquidade, um homem que pecou, reconheceu ele e disse: quando o Senhor entrar no paraíso, tu podes lembrar de mim? Jesus olhou para este homem aos pés da cruz e disse: você vai inaugurar o paraíso. Você está perdendo a oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou dizer de novo para você levantar as suas mãos e abrir a sua boca e dar glória ao nome dele. Ele olhou para Jesus e disse: tu podes lembrar de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje você vai inaugurar o paraíso. Segure a mão do irmão que está ao seu lado da direita, segure o irmão que está na sua esquerda, segure as duas mãos dele em nome de Jesus Cristo e olhe nos olhos dele e diga: nada vai te afastar do amor que Deus sente pela tua vida. Diga, olhe nos olhos dele em nome de Jesus e diga: nada vai te afastar do amor que Deus tem com a sua vida. Você pode percorrer a distância mais longe que você puder chegar e dizer: eu quero me afastar deste Deus. Você pode procurar o abismo mais profundo e se jogar lá dentro para dizer: eu quero me afastar deste Deus. Você pode procurar o céu mais alto que você puder chegar e dizer: eu quero me distanciar dele. Mas ele trouxe você aqui neste culto para você ouvir esta palavra
porque hoje Ele não vai abrir mão da tua vida por nada. É Ele que vem pulando os montes, é Ele que vem saltando as montanhas. Você pode levantar as suas mãos e abrir a boca e dar glória ao nome de Deus. Então ela estava dizendo: é o meu amado que vem aí, pulando os montes e vem saltando as montanhas. Quando o amado chegou diante da sua amada, pastor Rafael, ela disse assim: o meu amado é semelhante ao gamo. Alguém aqui já esteve no estado do Mato Grosso, em plena selva amazônica? Eu estive muito recente, pastor José Pedro, pregando num trabalho de senhoras lá, que tinha mais ou menos umas 5.000 senhoras. E 6 horas da manhã, o pastor presidente passou lá e disse assim: está acordado, profeta? Eu disse: o senhor me acordou, meu pastor. 6 horas da manhã. Aqui nós acorda cedo. Eu falei: pô, pastor, lá em São Paulo a gente acorda muito tarde. Desce aqui, desci. Entra aqui no meu carro. Entrei no carro do pastor. Vamos conhecer aqui um pedacinho do meu estado. Aqui é uma mini África do Sul. Tudo que tem lá, tem aqui. Quando começamos a cruzar uma estrada de chão, ele parou o carro e um gamo veio saltando. E 1 minuto depois, um leopardo faminto veio correndo atrás deste gamo. Quando chegou na parte da montanha, o gamo teve uma especialidade, porque ele saltava sobre as pedras, e o leopardo teve que reduzir a velocidade dele. E o leopardo chega a quase 110 km por hora, o animal mais veloz. Quando chegou na montanha, o Espírito Santo de Deus disse para mim: observa o gamo. E eu vi que o gamo, ele não corria. O gamo, ele... E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quando o amado está dizendo, o meu amado, é uma representação de Deus. É semelhante ao gamo. O que ela está dizendo? Que quando você está andando muito distante do amado, e ele percebe que você tropeçou, que você teve força para se levantar, aí depois você andou, você tropeçou, você teve força para se levantar, aí os religiosos de prontidão não entendem, te criticam, querem matar a sua fé, mas quando ele está percebendo que você está andando muito distante, o que ele vem? Ele não vem correndo, ele vem, passa pela iniquidade que você cometeu e salta. Passa perto do pecado que você cometeu e pula. Ninguém tem direito legal de apontar o dedo na sua face e querer lhe acusar por alguma coisa. Alguém entendeu porque levantou as mãos, mas eu vou dizer de novo para você levantar as suas 2 mãos e dar glória ao nome dele. Levante as mãos porque é profético o que eu estou profetizando sobre a sua vida. Ninguém tem direito legal, por mais que o QI espiritual dele seja alto, de apontar o dedo na sua face e querer lhe acusar de alguma coisa, sendo que o seu amado já veio ao seu encontro, pulando os montes, saltando as montanhas, para provar que o que vale mais é você. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado: você sabe o valor que você tem para Deus? Não, ele não está entendendo. Olhe nos olhos dele e diga: você sabe o valor que você tem para o reino dos céus? O amado chegou diante da amada. E ela pegou um muro, ela pegou um muro, ela pegou diga forte comigo, ela pegou
pode melhorar. Ela pegou um. E o que ela fez? O que fala na Bíblia de muro? Cuidado com aqueles que levantam o muro. Levantou o muro. O que ela fez? Colocou o amado do outro lado do. Ela ficou do outro lado do. E o amado ficou do outro. O que ela queria fazer? Está vendo? Tem gente que está preocupada de separar. Levantou o muro. A amada tinha pensado que o amado tinha ido. Diz o texto que ele foi embora. Ele foi embora. Onde é que ele ficou? Atrás dos muros. Pastor André, pastor Adriano, ele procurou buracos que existiam no muro, e toda hora ele ia lá, colocava os seus olhos para observar como é que estava a sua. Ela tinha pensado que ele tinha ido, mas toda hora ele ia lá de trás dos muros, colocava os seus olhos para querer saber como é que estava a sua. Ele foi embora. Onde é que ele estava? Então, enquanto ele estava atrás dos muros, ele estava em oculto. Ela tinha pensado que ele tinha ido embora, mas os olhos dele estavam sempre atrás dos. Quando ele sai de trás dos muros, diz o texto que ele sobe nas janelas. Ele sobe nas. Qual a diferença de muro e janela? Enquanto ele estava atrás dos muros, ele estava em. Ele subiu e foi para as. Me corrigem, irmãs, mas se as senhoras estiverem fazendo a parte da higiene nas janelas das vossas casas, e ela estiver voltada para a rua, as senhoras que têm costume de fazer essa parte de higiene, se ela estiver aberta, consegue observar quem está andando na rua, se a janela estiver aberta? Porque a janela está aberta, né? Mas de fato, se vocês estão lá lavando as janelas, passando um paninho, e vê quem está lá fora andando, quem está do lado de fora também consegue. Então, enquanto ele estava atrás dos muros, ele estava em. E chega um período que Deus só fica em. Mas chega o período que ele sai de trás dos bastidores e vai subir onde? Alguém deu aleluia. E alguém deu glória a Deus. Por isso que eu vou voltar a dizer tudinho de novo. Chega o período que ele só vai ficar atrás dos. Em oculto. Você está pensando que ele foi embora, mas vira e mexe, ele vai lá e coloca os olhos. Você está pensando que ele deu linha, mas toda hora ele vai lá e coloca os olhos. Mas chega o período que ele sai de trás dos muros e deixa de ficar em oculto. E ele sobe nas. Então quem está na janela é para enxergar, mas é também para ser. Era para melhorar o seu glória a Deus e aleluia. Levante a sua mão direita aos céus. Levante a esquerda, levante mais alto. Levante mais alto, levante mais alto, levante mais alto.
Levante mais alto, levante mais alto, levante mais alto. Ele trouxe você aqui nesta reunião para te dizer que Ele está nas janelas do céu nesta noite. E na proporção que Ele está te enxergando, Ele está te dando uma possibilidade de você enxergar Ele. Eu estou profetizando, você pode abrir a sua boca, você pode encher esse lugar aqui de glória a Deus e aleluia. Eu vou dizer novamente, ele saiu de trás dos muros, pastor José Pedro Teixeira, e ele subiu nas janelas do céu nessa noite, e na proporção que ele está te enxergando, ele está lhe dizendo, eu quero que vocês também me enxerguem. Essa é a segunda definição deste livro. Eu ia falar sobre a terceira agora e não vou ter tempo. A segunda definição, o amado é uma representação de Deus. Amado é uma representação de Israel. Só que se você observar aqui, o texto começa a dizer assim, pastor: noivo e noiva. Noivo e noiva. Quem é que é chamada de noiva lá no Novo Testamento? E quem é chamado de noivo lá no Novo Testamento? Então vamos falar sobre escatologia bíblica em 5 minutinhos, dentro de um livro romântico. Ele contou uma parábola de 10. 5 ele chamou de loucas e 5 ele chamou de prudente. Meia-noite, está lá o noivo passando. O noivo está passando e as prudentes pegaram as suas lamparinas, acenderam e foram em busca do... 5 foram e 5... Fazer com que você entenda essa parábola, tá? Jesus estava dizendo a respeito do noivo que era ele, e a respeito da noiva que era a igreja. Ele estava dizendo que no dia do arrebatamento, uma metade da igreja vai estar preparada com as suas lamparinas acesas e vai encontrar o noivo. E ele estava dizendo que uma outra metade vai estar com as suas lamparinas apagadas e não vai encontrar o noivo. O que Jesus está querendo dizer? Metade da igreja no dia do arrebatamento, que não é ficção, não é contos da carrochinha, é realidade. Metade da igreja no dia do arrebatamento vai estar preparada. Mentira, ele disse, vão estar 2 deitados na mesma cama. Metade, ele está dizendo. Um vai ser tomado e o outro... Vão estar 2 no campo. Metade. Um vai ser tomado e o outro... Então, noivo é uma representação de quem? Noivo é uma representação de quem? Fique em pé e eu termino. Em 5 minutos eu vou tentar resumir. Com a permissão do pastor José Pedro. João, ele dá um relato que ele estava numa ilha por nome de Pátimos. E ele diz assim, pastor José Pedro, pastora Diná, eu, João, estava numa ilha por nome de Pátimos e acordei em espírito na Nova Jerusalém. O noivo, tá? Noivo. Recepcionou João e disse, anda por essas ruas, são de ouro. Veja aqueles muros, são de cristais. Entra dentro do templo. Ele entrou dentro do templo, ele viu 4 seres viventes, cada um com rosto de animal, não tenho tempo de explicar.
ele viu quantos tronos em volta do trono de Deus? 12 do lado direito, 12 do lado esquerdo e mais 2 tronos, o trono do Deus Pai e o trono do Deus Filho. 12 do lado direito, não vou ter tempo, mas eu vou explicar rapidamente, representa a nova aliança, os 12 apóstolos. 12 do lado esquerdo representa a antiga aliança, os 12 patriarcas de 12 tribos. Quando Deus se levantava do trono, João observando, assim diz Apocalipse, em reverência, esses 4 seres viventes que fazem a proteção do trono do Pai. Levantava as suas espadas, e o 12 do lado direito, o 12 do lado esquerdo, em reverência, se levantava, tirava a sua coroa, colocava nos seus pés e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O noivo olhou para João e disse: está vendo, João? Me acompanhe. Ele para diante de um banquete que não tinha começo e não tinha fim. E diz o livro das Revelações que João olha para o noivo e pergunta: pastor André, para quem que é esse banquete? E o noivo olha para João e diz: esse banquete está sendo preparado para minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Depois destas coisas, assim diz o texto, eu, João, vi que o noivo estava montado em cima de um cavalo branco, nas janelas do céu. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os anjos estavam com as vossas trombetas na mão, prestes para anunciar a volta do noivo. Então nós vamos voltar onde eu comecei. No dia do arrebatamento da igreja, o noivo vai estar nas janelas do céu e vai olhar para a sua noiva, que somos eu e você, e vai dizer: amada minha, formosa minha, levanta-te. Segura o seu glória a Deus e aleluia. Segundo o que diz a escatologia bíblica, você sabe como que vai funcionar o arrebatamento da igreja? Salmos de número 24, o salmista fala sobre o arrebatamento. Ele diz assim que naquele grande dia a igreja vai estar olhando para o noivo, e o noivo vai estar olhando para a sua noiva. O noivo vai olhar para a noiva e vai dizer: levanta, amada, formosa, amiga, vem. Aí a noiva vai estar olhando para o noivo e vai dizer para ele: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entra o Rei da Glória. Mas quem é esse aí, o Rei da Glória? O noivo vai olhar para a sua noiva e vai dizer: amada minha, formosa minha, levanta e vem. Aí a esposa vai olhar para o seu esposo e vai dizer para ele: mas quem é esse aí que vem saltando os montes, que vem pulando as montanhas? Quem é esse aí, o Rei? Segure a mão desse irmão que está ao seu lado e eu termino agora de verdade. Fecha os corredores aqui, segure a mão desse irmão que está ao seu lado em nome de Jesus Cristo. Fecha as mãos, segure as mãos dele bem forte. Segure bem forte, segure bem forte. Olhe nos olhos dele em nome de Jesus. E você profetiza para ele, diga: você faz parte da igreja do arrebatamento. Não, profetiza para ele, olhe nos olhos dele e diga: você faz parte da igreja que vai encontrar com seu noivo nas nuvens. O apóstolo Paulo fala que no dia do arrebatamento, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e você vai entrar no céu dizendo: quem é esse? Levante as mãos unidas, levante por um minuto.
por um minuto, levante as suas mãos por um minutinho apenas. Por um minutinho apenas, levante as suas mãos ao céu, por um minuto. Eu quero que você abra a sua boca, eu quero que você glorifique, eu quero que você feche seus olhos. Se você pode, eu quero que você faça por um minuto aquilo que você não fez em 40 minutos de mensagem. Por um minutinho apenas, eu quero que você deixe que a presença de Deus te tome nesse lugar. Você vai fazer parte da igreja que vai encontrar com Ele. Levante as suas mãos, abre a sua boca, glorifica o nome dEle. Levante as suas mãos. Naquele grande dia, ele vai ler o que o pastor Pedro leu: bem-aventurados sois vós, pobres de espírito, porque de vocês são o reino dos céus. Naquele grande dia ele vai olhar e vai dizer: bem-aventurados sois vós, que sofreram perseguição em meu nome, porque de vocês. Você é a igreja do arrebatamento. O arrebatamento não é contos de filme de Hollywood. Arrebatamento não é história de crente velho. Arrebatamento vai ser real. E naquele grande dia, uma metade vai estar preparada para encontrar com Ele. Oxalá que você faça metade dessa parte que vai encontrar com Ele. É você que nesses últimos dias Deus está contando. Não retroceda, não desanima, não para. Não entregue os pontos. Você faz parte da igreja do arrebatamento. Profetiza para no mínimo mais 5 pessoas aqui. Diga: você faz parte da igreja do arrebatamento. Tomar os vossos assentos. Minha gratidão minha gratidão, pastor José Pedro. Eu sou um admirador, na verdade eu sou um fã do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te enriqueça, que Deus lhe prospere. O Senhor tem sido um canal de bênção para a minha vida, e alguns lugares aqui, só de falar que eu preguei aqui, parece que o caminho ficou mais fácil para eu andar. Muito obrigado, pastor. Pastor Adriano, pastor André, pastor Edinar, família sensacional. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Os irmãos gostaram da mensagem? Eu quero que vocês dêem preferência ao meu amigo, pastor Rafael. Depois que vocês comprar o DVD do pastor Rafael e sobrar, você passa por ali e você me abençoe. Eu não faço isso para competir preço com ninguém, porque
Eu não entrei no evangelho para ficar rico. Eu trabalhava e ganhava bem. Fui bancário em São Paulo, trabalhei dentro de um banco. E eu só estou pregando hoje, não é porque eu não gosto de trabalhar. Amo acordar cedo, atravessar a Avenida Marginal Tietê, em São Paulo, que é um fedor violento, um trânsito caótico. Mas eu amo isso, aquele ar poluído daquela cidade maravilhosa. Amo acordar cedo e trabalhar. Meu pai foi pastor da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, fundou muitas igrejas. Foi o fundador de muitas igrejas. E Deus me colocou seguindo os caminhos do meu pai. Eu não queria, mas a gente faz uma coisa e Deus faz outra. E Deus disse, vou fechar essa porta de emprego aí. Eu disse, eu estou ganhando bem, mas eu vou fechar. E já fazem 4 anos que eu prego a palavra de Deus. Por esse motivo, por eu acordar cedo e às vezes entrar de ônibus lotado, até eu ter comprado o carro depois de um ano de banco, eu sei o quanto é difícil atravessar uma cidade inteira para ganhar um salário mínimo. Por isso que eu digo que eu não estou no evangelho para fazer patrimônios, para ficar rico. Não é minha intenção. Nunca foi. Algumas coisas que eu consigo é porque a bondade de Deus é imensa comigo. Primeiro compre o dele. Depois que sobrar, você vai pagar R$5 apenas nos meus DVDs. Amém? Os irmãos aqui têm computador? Tem tablet? Querem aumentar o conhecimento da palavra de Deus? Eu estudei na Faculdade Batista em São Paulo. Eu sei o quanto a literatura cristã é cara. Fiz alguns meses de psicologia. Eu sei como a secular é barata e a cristã é cara. Por isso, tem aqui uma enciclopédia bíblica com mais de 6.500 livros de estudo, um curso de teologia completo. Você vai ter postura, vai falar sobre seitas, vai falar sobre homilética, vai falar sobre hermenêutica, vai falar sobre todas as matérias de teologia. Aqui tem uma enciclopédia, verso por verso, do Antigo e Novo Testamento, Champlin. Aqui tem mais de 20 versões de Bíblias, inclusive a King James, Rei Tiago. Quanto que você vai pagar para ter isso aqui? Você não vai pagar, você vai investir. Você vai investir R$30 para ter um poço de conhecimento na sua vida. Se você trabalhasse durante 10 anos e guardasse R$1.000 para comprar de livro, você não teria metade do que tem aqui. Vai te ajudar muito. Então, depois que você abençoar o meu amigo, por favor, passe ali e nos abençoe. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas para nós recebermos o santo anjo da igreja?